mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje com a participação do médico, cirurgião torácico, docente da Univale, Dr. Samir Abu El-Haji. Não perca! Dr. Samir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz em ser lembrado. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre minha vida. São anos de trajetória. Verdade, verdade. Como que iniciou o seu desejo de ser médico? Sabe, Larissa, que eu devo talvez um pouco disso ao meu pai, né? Meu pai é um imigrante árabe que chegou no Brasil em 1958, sem nenhuma escolaridade, mas ele sempre quis que os filhos tivessem uma profissão. E ele sempre nos incentivou a estudar. Ele nunca limitou a gente a nada, mas ele sempre nos estimulou a estudar. E meu pai era do ramo do comércio e não queria que a gente seguisse aquela carreira de comércio, mas ele queria que a gente tivesse uma profissão e um diploma. E com isso a gente começou a estudar e decidi, sem nenhuma influência, ser médico. Então não tem médico na família, nenhum de nós tinha contato com o médico diretamente, mas eu, por opção, escolhi ser médico. Então as pessoas me perguntam por quê? Eu não sei, talvez seja algo que a vida me encaminhou para isso. E aí você acabou fazendo a residência em cirurgia. Isso. E depois cirurgia torácica. Porque quando você entra na faculdade, você vai ser criado como médico generalista. Com o passar do tempo, você se identifica com uma área ou outra. Ou você vai para a área clínica, ou você opta uma área cirúrgica. Para você fazer uma especialidade, na grande maioria, você precisa fazer a cirurgia geral e depois optar por uma especialidade a mais dentro da área da cirurgia. Eu fiz isso, eu entrei na cirurgia, fiz cirurgia geral no Hospital Regional em São José, eu fui a segunda turma do Hospital Regional de São José e dentro dos estágios que a gente tem dentro da cirurgia geral, você passa por algumas áreas e uma das áreas foi a cirurgia torácica. E como a cirurgia torácica não existia com uma intensidade, com um volume muito grande dentro do Hospital Regional, a gente fazia um estágio no hospital em Porto Alegre, que era na Santa Casa, no Pavilhão Pereira Filho, que é a referência em cirurgia torácica na América Latina. Então eu passei 30 dias lá e me apaixonei pela especialidade de cirurgia torácica. Quem são as pessoas que procuram um especialista em cirurgia torácica? Infelizmente são as pessoas que realmente estão doentes relacionadas principalmente ao hábito de fumar. Então são doenças que têm uma relação quase que direta com o hábito de fumar, principalmente os tumores de pulmão. Então essa é uma especialidade que a gente brinca, né? Mas é uma especialidade pesada, porque geralmente a gente pega pacientes com doenças que na sua grande maioria são doenças que têm uma repercussão muito grande na sua vida e na vida social, na vida familiar dessas pessoas. Porque elas passam a vida toda, de alguma maneira, se auto-prejudicando e chega uma fase da vida que a doença ela pega a parte pulmonar que é vital e a partir disso nos procuram para tentar minimizar o seu sofrimento. A nossa especialidade, depois de um tempo, teve uma grande vantagem. Hoje nós podemos fazer um tipo de cirurgia que ela é uma cirurgia mais do lado estético, que tem relação com excesso de suor, que é uma cirurgia para a nossa área pequena, considerada pequena, mas a grande maioria das doenças são do órgão do pulmão, que é um órgão vital, e os tumores de pulmão são os mais frequentes. Quais são os principais sintomas que a pessoa tem? É aí que é um grande problema que a gente encontra hoje no câncer de pulmão, né? O sintoma do câncer de pulmão ele é muito pobre. Quando ele se manifesta de verdade, ele já está no estágio avançado. Tanto é que a gente só consegue operar em torno de 20% dos tumores de pulmão. 80% dos tumores de pulmão já chegam em estágio avançado, justamente porque os sintomas são pobres. Mas genericamente são dor, falta de ar, tosse com escarros com sangue, emagrecimento. São alguns sintomas que o paciente pode eventualmente ter
e aí procurar o médico para fazer o exame, e no exame vai aparecer uma lesão. Aí nos encaminha. Tem alguma idade específica? O hábito de fumar, em geral, começa na adolescência, que isso que na minha concepção é algo abominável, mas é o que acontece. As doenças começam a se manifestar, em geral, a partir dos 45, 50 anos de idade. Então é a idade, por quê? Porque você passou praticamente 30, 35 anos da tua vida prejudicando o teu pulmão. E é o que normalmente acontece. Com 50, 50 e poucos anos, aparecem as doenças. Então, a maioria dos pacientes que chegam até o seu consultório, você já sabe que pode ser fumante. A grande maioria é fumante ou já foi fumante. Então, essa é sem dúvida nenhuma. Hoje, dos pacientes que eu consultei, eu te diria que uma não era fumante, todos os outros eram fumantes. É muita gente que fuma. A gente acha que não, mas ainda, infelizmente, tem muita gente que fuma. Diminuiu, mas tem muita gente que fuma ainda. E quanto tempo leva para o pulmão se regenerar? A partir do momento que a pessoa para de fumar, ele consegue se regenerar? Não, esse aqui é um grande problema do fumante. Não existe regeneração pulmonar. O dano causado no pulmão, ele é irreversível, progressivo e irreversível. O que acontece ao parar de fumar? Você para de danificar seu pulmão, mas o dano causado, este não tem volta. E isso muitas vezes é difícil da pessoa que começa a fumar entender, porque cria-se essa ideia, não, quando eu parar tudo volta ao normal. Não é verdade, o dano fica para sempre. E eu percebo assim que tem pessoas que pensam, não, mas eu não fumo tanto. Existe uma quantidade... Isso é muito típico de quem tem vícios, né? Porque a gente precisa admitir que o hábito de fumar é um vício, o hábito de beber é um vício, o uso de drogas é um vício. E ao ser um vício, a gente tem a mania de encontrar uma desculpa. Ah, mas eu fumo pouco. O que é pouco? 5 cigarros? 10 cigarros? 1 cigarro? O que eu digo? A manifestação da doença, ela tem um tempo. E esse tempo, se eu fumo 5 cigarros, a manifestação da doença pode ocorrer aos 60 anos, por exemplo. Se eu fumo 20 cigarros, ele pode aparecer aos 55 anos, aos 50 anos. Agora, o dano ele é somatório, vai acontecer. Ah, eu fumo só 5, tá legal, então você vai ficar doente com 70 anos, com 80 anos? Então a gente não sabe. O melhor cigarro que existe é aquele que eu nunca fumei. Este é o melhor cigarro. Não existe essa de 1 ou 10 ou 20. É óbvio, quanto mais precoce vai acontecer o problema. Mas 1 ou 20 vai acontecer o problema em algum momento. O senhor também faz essa cirurgia de hiperidrose. Isso. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal? A hiperidrose, o nome é estranho para a maioria das pessoas, mas a hiperidrose é o excesso de suor. Pessoas que têm excesso de suor localizado, principalmente em mãos, axila, face e pés, existe um procedimento cirúrgico onde você bloqueia o nervo que é o responsável para provocar o suor nessas regiões. Você, bloqueando ele, você não estimula mais suor nessas regiões. Então esse é um procedimento rápido, dura 30, 40 minutos, a pessoa interna pela manhã, faz o procedimento, tem alta no final do dia. Resolve o problema automaticamente. É como se eu tivesse uma lâmpada e eu quisesse desligar. Então eu desligo ela, interrompendo uma parte do nervo que provoca esse suor. E tem bastante gente que tem isso. Eu tive um primo meu que acabou fazendo essa cirurgia e ele se sentia bastante constrangido em muitas ocasiões. Ia cumprimentar uma pessoa, ia namorar, e aí a mão dele sempre suava. Então causava um constrangimento e depois que ele fez a cirurgia, a vida muda. A vida dele mudou. Isso é um fato concreto. A hiperidrose, ela constrange as pessoas. Ninguém morre por excesso de suor. Agora, a limitação social dessas pessoas ela é intensa. Desde a mão, na hora do cumprimento, de um carinho, da axila, que mostra aquelas famosas pizzas embaixo do braço, que quem olha isso interpreta como falta de higiene, falta de cuidado. Quem faz o procedimento cirúrgico muda por completo a sua vida. Isso é constatação do dia a dia. E você também faz um procedimento cirúrgico com relação ao rubor facial? Isso. O nervo é praticamente o mesmo, muda o nível, que é a mesma coisa. Tem aquelas pessoas que permanecem constantemente ruborizadas, aquelas pessoas
com o semblante sempre vermelho, as bochechas sempre vermelhas. Essas pessoas também, é a mesma situação das pessoas que olham para elas. Ou ela está fazendo, ou ela tem a impressão de que está fazendo alguma coisa errada, ou ela não tem confiança no que ela faz, e isso faz com que as pessoas realmente se sintam constrangidas também. Esse procedimento também ajuda essas pessoas. O que é? É um excesso de adrenalina? O que acontece com o corpo que dá esse vermelho? O rubor é uma vasodilatação exagerada nessa região localizada, então fica ruborizado. Se bem que isso também tem uma característica de algumas raças, né? Então as pessoas com pele branca, em geral, é mais evidente, né? Então a raça germânica, os portugueses têm muito disso, então a pele branca se manifesta com mais frequência também. Dr. Samir, nós temos que dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho estamos de volta e o Dr. Samir vai compartilhar conosco a sua experiência como docente da Univale e agora como empreendedor. Isso mesmo. Não perca. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Samir Abu El-Haj. É isso? Muito bem, Larissa, muito bem. Dr. Samir, você também é docente da Univale. Você sempre sonhou em compartilhar conhecimento, gosta da área? Quando eu cheguei em 2003, eu sempre gostei, na realidade, de conversar e explicar as coisas para as pessoas. Eu acho que tem pessoas que não gostam de transmitir o seu conhecimento. Eu, muito pelo contrário, eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado. E quando eu cheguei em 2003, eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de docentes do curso de medicina da nossa Univale. E desde lá eu venho participando então eu estou fazendo 15 anos já de história dentro da Univale em relação aos alunos que a gente tem formado. E isso é gratificante, porque você consegue transmitir para esses alunos que um dia serão teus colegas ou meus colegas, e quem sabe um dia eu vou precisar inclusive dos serviços deles, então isso tudo gratifica e isso é importante. A Univale é uma estrutura fantástica, acho que tem altos e baixos como qualquer estrutura, mas ela oferece aos estudantes de medicina uma oportunidade ímpar, comparada com várias universidades e cursos de medicina que a gente conhece. E eu tenho essa felicidade de participar deste grupo. Quais são os principais conselhos, não tecnicamente, mas emocionalmente, que você dá para os seus alunos? Bom, a gente acaba não conversando muito sobre isso, porque como as disciplinas que eu dou são disciplinas técnicas, então eu converso muito pouco com eles sobre isso. Mas talvez agora eu tenha a oportunidade de dizer algumas coisas que eu não consiga dizer no dia a dia. As oportunidades que o curso de medicina te dá e a profissão a partir disso, ela te abre uma fronteira muito grande. E a gente pode aproveitar isso de algumas maneiras. Ou eu posso me ambicionar de forma exagerada e achar que eu vou virar um milionário com o meu trabalho. E isso, em geral, a gente atropela e faz coisas que, do ponto de vista ético e moral, não são aceitáveis. E aí cria-se grandes problemas. Ou eu encaro o curso de medicina e o meu trabalho a partir disso como sendo uma profissão como qualquer outra, onde eu vou ter uma boa remuneração comparado com a grande maioria das outras profissões, mas eu não vou ficar rico como antigamente se ficava, mas eu vou ter uma qualidade de vida boa, sabendo que eu tenho que ter o comprometimento com o principal objetivo dessa função, que é o meu paciente. E o meu paciente, quando nos procura, ou vai procurar qualquer um, ele vai confiar a sua vida a um profissional do qual ele escolheu. E isso a gente não pode em nenhum momento não valorizar. A gente não tem este direito. A nossa profissão, por ser diferente das outras, não nos permite algumas coisas. E uma delas é essa. Eu não posso deixar de ter a ética e a moral como alicerces dessa minha profissão. Então, o dinheiro ou a remuneração que eu vou ter em cima disso, ela jamais pode estar acima do que é o correto. E o correto tem a ver com ética e moral. E, infelizmente, nós vivemos um momento do nosso país onde as pessoas estão esquecendo disso. E para todas as profissões.
E eu não gostaria que os alunos que passam ou vão usar o nome da Univale, o nome dos professores da Univale, um dia sejam cobrados disso. Então, eu acho que é o melhor conselho que eu dou, porque do ponto de vista técnico, a gente pode adquirir conhecimentos e habilidades com o passar do tempo. Agora, a formação ética e moral, ela, depois que ela sai que tu não pegou no início, você nunca mais vai pegar. Acho que esse é o melhor conselho. O médico é um profissional que lida diretamente com a morte. É difícil isso, porque eu imagino assim, você cria um carinho pelo paciente. Você sabe, imagina que ele pode morrer, imagino eu com a experiência, anos de medicina, você até prevê que tem alguns pacientes que podem morrer mais facilmente que outros. Como que você lida com isso? O começo sempre é difícil, né? Porque ninguém está acostumado com as perdas. Nenhum de nós está preparado para perder, independente de onde seja em casa, seja na sua profissão. Só que com o passar do tempo você começa a entender que isso é natural. A morte é algo natural. O que cabe ao profissional da área médica é fazer tudo o que é possível dentro do seu mundo, dentro das possibilidades que você tem, para que você possa salvar vidas. Ou, se eu não conseguir salvar vidas, que eu possa dar qualidade de vida para essas pessoas. Onde os últimos momentos dela possam ser pelo menos com pouco sofrimento. Porque a gente também não tem o poder divino, a gente não sabe o tempo que cada um de nós tem, mas o que a gente pode é melhorar sim a qualidade de vida e dar a essas pessoas um conforto no final. E a gente tem que encarar isso com naturalidade. A morte é algo natural. Ninguém quer, mas é natural. Ninguém fica para semente, essa é uma frase antiga, né? Então nenhum de nós ficará, o que a gente precisa aproveitar o momento que a gente tem. Mudando um pouco de assunto agora, depois de tantos anos na medicina, eu acho que você voltou a ver empreendedora do seu pai. As origens. Hoje você é proprietária de uma barbearia. Isso. O meu filho, eu tenho um filho de 29 anos e ele vinha há algum tempo já querendo fazer alguma coisa de diferente. Ele é administrador de empresas e trabalhava em outro lugar, mas ele queria ter o seu próprio negócio. Então eu disse para ele, me traga alguma coisa que tu acha interessante e vamos conversar. Porque a veia do comércio é da origem, não tem jeito, né? Então isso faz parte. E quando ele veio com essa ideia da barbearia, me pareceu muito interessante, até porque ela é um modelo um pouco diferente do que tem tradicionalmente. E aí a gente conseguiu juntar duas coisas. Conseguimos juntar uma boa qualidade e um bom negócio. E essa qualidade, por quê? Porque quando ele me trouxe esse negócio do empreendedor de uma barbearia, eu pensei, mas qual vai ser o nosso nicho? Eu me coloquei no lugar do cliente, porque eu também tenho barba e tenho cabelo. Pouco, mas tem. Então eu preciso de vez em quando ajeitar isso. E minha experiência com as barbearias não era muito boa. E o que o homem sempre precisa? A gente não, diferente de vocês mulheres, que tem vários salões de beleza, que estão um conforto, que vocês têm. Nós não, nós tínhamos uma cadeirinha, tu sentava na hora do barbeiro, levantava e ia embora, assim, em geral, tu queria se livrar rapidamente do problema e cai fora. A barbearia que a gente criou foi um pouco diferente. Então, ele trouxe uma qualidade diferencial para as pessoas que querem algo diferente. Então, os homens vão lá, porque é um ambiente exclusivamente masculino. As mulheres vão, tem um ambiente para elas, tem um sofá. É um momento de tranquilidade para o homem. Então, assim, é o que a gente procurou. E me realizou o sonho, que eu queria voltar até o negócio. Então, como eu não posso, porque minha profissão não permite, mas o meu filho conseguiu fazer com que uma parte desse meu sonho realizasse, porque o negócio é meu e dele, ele está lá o tempo todo, e eu vou lá de vez em quando para curtir aquele ambiente. O senhor atua então em duas áreas bastante diversas, na medicina e agora como empreendedor. Tem alguma dificuldade isso? A dificuldade maior está em realmente você separar as coisas. Como médico, eu tenho normas rígidas a seguir, ou eu as mudo como regra, ou as sigo como está determinado. Então, eu tenho pouco poder de mudança em relação a algumas coisas. Como empreendedor, eu sou dono do meu negócio. Eu posso ser um pouco mais criativo.
Eu posso colocar em prática coisas que eu gostaria de colocar. Eu posso, porque este é meu negócio. A medicina não é minha. A medicina tem uma coletividade e eu tenho que pensar na coletividade. Já o trabalho, o empreendedor Samir da barbearia, ele é um indivíduo que tem opções de mudança. Acho que esse é o grande ensinamento. Eu não posso misturar as coisas. Eu tenho que entender que a medicina não é um negócio. A medicina lida com pessoas, seres humanos que confiam no meu trabalho como profissional médico. A barbearia tem profissionais técnicos capacitados, mas é uma diferença. Eu posso fazer algo diferente lá. Eu posso vender algo lá. Medicina não se vende. Medicina não é um negócio. Então, esta é a grande separação. E que te traz a realização, então? Dos dois lados. Dos dois lados. Dr. Samir, quero agradecer a tua participação. Temos que finalizar o nosso programa. Muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade. Bate-papo rápido, tranquilo, né? Foi muito bom. Eu já participei de alguns outros programas, mas me senti bem confortável aqui contigo. Obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigada. Quero fazer um agradecimento também bem especial para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, fiquem com Deus e até semana que vem.